Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia! Vamos começar em breve aqui uma palestra sobre Design Sprint, onde eu vou mostrar para vocês que tem uma ideia de negócio, um aplicativo, um site, um produto digital, como vocês conseguem validar essa ideia em apenas 5 dias e entender se essa ideia vai fazer sentido no mercado ou não. Então, eu queria convidar o pessoal que está passando aí atrás também, se vocês quiserem participar aqui com a gente, 30 minutinhos, a gente vai passar em um conceito muito legal, uma ferramenta utilizada pelo Google. Então eu convido a todos para virem para cá e no final ainda vai ter um brinde para vocês. Então acompanhe aí a palestra, que no final ainda vai ter um presente muito especial que eu quero entregar para vocês. Só ver aqui com a galera se está tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Não, pera aí, pessoal. Vocês estão no maior festival de inovação do mundo e vocês vão dar um boa tarde desse? Vamos lá, pessoal. Animação. Boa tarde. Aê, aí sim. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor dos Anjos. Vou começar aqui me apresentando. Eu atuo, com o Design Sprint. Então eu sou Sprint Master, um facilitador de Design Sprint, que é um método de design, de desenvolvimento de produtos. Eu atuo com o método desde 2020. Eu sou membro da comunidade internacional do Design Sprint, lá do Google, onde tem o Jake Knapp, que criou, ele está lá na comunidade com a gente, participa lá, então é muito legal, onde a gente consegue levar novas ideias, trocar ali boas práticas e aprender muito com o pessoal lá do Vale do Silício e trazer para a realidade do empreendedor brasileiro. Eu também sou criador e proprietário do website oficial aqui do Brasil, que é o designsprint.com.br, então acessem lá que todo o conteúdo, basicamente, que eu vou falar aqui hoje já está aí no site. Agente de inovação do Sebrae, pesquisador científico, eu tenho 3 artigos de inovação publicados, sou autor também de um livro, o livro Mobilizando, foi publicado em 2019, e participo aí de grandes eventos, como agora aqui na Campus Party, uma honra estar aqui. Então participei aí da Feira do Empreendedor do Sebrae, a maior feira de empreendedorismo do mundo, palestrante no Case da B Startups, que é o maior evento de startups da América Latina, no Startup Day, o maior movimento de startups do Brasil, Agile Trends também, que é o maior evento de métodos ágeis do Brasil, e eu sou organizador do Startup Weekend também do Google. Mas vamos lá, é difícil a gente falar da gente mesmo, Então eu trouxe aqui uma fera aqui da comunidade de inovação, que ele tem um recadinho legal para vocês aí. Especialista em inovação prática, mentor de pessoas e negócios e o brasileiro que mais participou de reality show de startups na TV Global. Hoje eu vim falar para vocês aqui sobre o Igor dos Anjos, que eu conheci através das mídias sociais. Um dia marcamos uma conversa, surgiu uma admiração mútua e tive a honra também de ganhar um novo amigo. Depois o Igor fez meu programa de mentoria. Com ele eu aprendi e também ensinei. Aprendi o quê? Aprendi que o cara é fera em Design Sprint. Como validar as suas ideias em 5 passos em 5 dias. Você que busca conhecimento, quer validar as suas ideias, quer entender profundamente o processo de Design Sprint, você está com o cara certo. Esse cara é gente finíssima, tem muito conhecimento e olha, ele vai ensinar tudo que ele sabe para você. Igor dos Anjos, para mim, é o cara do Design Sprint. Tenho muita honra de tê-lo hoje como meu mentorado. Muito bom, pessoal. Esse aqui é o Fernando Seabra, para quem não conhece. Quem já ouviu falar no programa Shark Tank Brasil? Ele que seleciona as startups para entrarem no programa. Então o cara conhece do negócio, E é uma honra ter ele como meu mentor e amigo. Então vamos lá, vamos para o que interessa, que é o conteúdo de hoje aqui. A gente vai falar sobre Design Sprint. E a gente não consegue pensar em um conceito de inovação, um conceito de design, sem pensar em um problema. A gente precisa resolver um problema. E eu não sei se deu para vocês perceberem pelo sotaque, mas eu sou carioca. Deu para perceber? Deu, mas pode ficar tranquilo que a carteira de vocês está aí no bolso ainda, tá? Eu não peguei não, tá aí. Quando eu fui me mudar para São Paulo, me mudei para São Paulo em 2020, eu pesquisei, obviamente, na internet sobre São Paulo. E uma das respostas que eu tinha nessas perguntas eram relacionadas ao problema de trânsito.
Assim como toda grande capital, né, existem grandes problemas de trânsito. Ontem eu estava até com o meu grande amigo Paulinho, que está ali atrás. Ele falou que tem um problema aqui na hora de pico mesmo, né? O trânsito também aqui é terrível, né? Aqui em Brasília. E lá em São Paulo não é diferente. Então eu trouxe aqui alguns dados para vocês entenderem o caos que é o trânsito de São Paulo. Aproximadamente de 2 a 3 horas o paulistano fica todo dia parado no trânsito, todos os dias. Se a gente levar isso para a semana, aproximadamente 10 a 15 horas por semana. Se a gente for levar isso para um ano, aproximadamente 500 a 700 horas por ano, o paulistano, né, fica em média parado no trânsito. E olha que louco, né? Calculando isso, 750 dividido para 24 dá 31,25, ou seja, o paulistano perde um mês no trânsito todo ano. Olha que louco. E aí, é claro, né, vocês devem estar se perguntando, legal, seu sabichão, como que resolve isso então? Eu não sei, vou falar para vocês com sinceridade, mas esse cara aqui, o Jim Kamen, ele na década, né, de 90, ele tentou resolver esse problema, que é um problema comum, né, o caos do trânsito em grandes metrópoles. Vocês podem pensar assim, São Paulo então fica parado ali um mês, deve ser uma das capitais que mais fica parado no trânsito, né? São Paulo está em 48º no ranking, olha que louco. Então, Jim Kamen, percebendo que era um problema mundial, ele resolveu desenvolver esse automóvel aqui, porque na cabeça de Jim Kamen, o trânsito ele parava por conta do carro, ser um automóvel grande, pesado, e as pessoas pegavam muitas das vezes para poder trafegar poucos quilômetros, para poder ir de casa para o trabalho e voltar. E isso causava esse caos todo no trânsito. Então ele pensou em desenvolver um automóvel único, de apenas 2 rodas para uma pessoa. E com isso, ele conseguiria desafogar esse problema do trânsito. Mas quem hoje vê aqui, eu quero que levante a mão aqui, quem vê o Segway na rua hoje? Ninguém, né? A gente vê de repente no shopping, né? Segurança de shopping andando de Segway. Então vamos ver como é que foi essa jornada aí de Jim Kamen dentro desse desenvolvimento do Segway. Então em 1990, Jim Kamen teve a ideia. Surgiu uma ideia na cabeça dele, ele quis resolver esse problema do trânsito. Então ele precisava, né? Lá no começo era somente uma ideia. Assim como surgem as nossas ideias. Depois disso, Jim Kamen ele levou 10 anos para poder desenvolver a tecnologia, que não existia ainda até o momento. Então era um automóvel que ele precisava ter um alto equilíbrio, né? Então tinham várias tecnologias embarcadas dentro desse automóvel e não existia ainda. Ele precisou levar 10 anos para poder desenvolver. Depois disso, então a gente já tem aí de 1999 até 2000. Ele levou mais um ano para lançar esse produto no mercado. E depois disso, ele teve os insights. Ele entendeu se a ideia dele fez sentido no mercado ou não. E pasmem, né? Pasmem não, acho que todo mundo já sabe o resultado, né? Foi um total fracasso. Jim Kamen percebeu que não deu certo a ideia dele no mercado. E o que aconteceu? Ele queria vender 20 mil cópias, né, do Segway por semana. Em 2 anos, Jim Kamen não conseguiu vender as 20 unidades que ele queria. Por que eu trouxe esse passo a passo de Jim Kamen, dessa história, né, que eu contei para vocês? Primeiro, para a gente entender que todo design, toda solução ou toda inovação, ela precisa sair de um problema. E existe um passo a passo tradicional de quando a gente vai lançar uma ideia no mercado. Então vamos pensar nisso, né? É muito legal quando a gente está ali no restaurante, né, num bar com os amigos, e a gente fala assim, caramba, eu consigo resolver isso. E aí, vamos embora fazer, vamos montar uma empresa para resolver isso. Assim que surgem as ideias, né? Aí pega lá o guardanapo, anota, né? E aí leva essa ideia para tentar desenvolver. Então, o primeiro passo é a ideia. Tudo parte de uma ideia. Quem aqui é empreendedor? Levanta a mão, que já tem um negócio. Então, só vocês dois, você também. Você também. Então, vamos ver se vocês 3 se identificam com isso. Primeiro passo, quando vocês foram montar o negócio de vocês, foi uma ideia que vocês tiveram, certo? Depois que a ideia estava concreta na cabeça de vocês, o que vocês precisaram fazer? Colocar essa ideia em prática, desenvolver a ideia de vocês. Então, deixa eu trazer um exemplo bem tradicional aqui. Vamos supor que eu estou andando ali no meu bairro e eu percebo que não tem uma boa padaria ali no meu bairro, eu tenho sempre que ir para o bairro vizinho para poder comprar o pão, comprar lá, né, os embutidos, os frios, tomar um café. E aí vem o primeiro passo, a ideia. Olha, eu vou abrir uma padaria aqui no meu bairro. Né? É a ideia. Até ali não paga nada, né? A gente está sonhando em abrir uma padaria. Depois disso, essa ideia começou a crescer na gente, essa vontade de fazer a padaria. A gente vai desenvolver, vai alugar o espaço, comprar o maquinário, comprar os insumos e começar a colocar essa ideia em prática. Então é o desenvolvimento. Depois que a padaria está pronta ali, né? Está montada a padaria, está linda lá, a gente já colocou a decoração, está pronta para abrir, o que a gente vai fazer?
lançar essa ideia. A gente precisa fazer com que o público-alvo, ou as pessoas do bairro, saibam que a padaria está aberta. Agora tem uma padaria aqui no bairro. O que a gente vai fazer? Publicidade, marketing. A gente vai ter que fazer a nossa ideia chegar até os nossos consumidores. E só no final dessa jornada a gente vai saber se fez sentido ou não. Pô, legal, a padaria está dando certo, ou não está. As pessoas estão gostando, ou não estão gostando. Os pães que eu estou fazendo, está legal, ou estão querendo outros tipos de pães. A gente só vai entender isso lá no final, certo? Depois que a gente abre. Essa é a jornada, né, segundo a equipe do Google, a jornada tradicional de lançamento de produtos ou de ideias, né, no mercado. Só que a gente tem que dar muita atenção para 2 passos aqui. A gente tem que entender que a etapa 2 e a etapa 3 são consideradas como as áreas de risco. É aqui que mora o problema. Então, como eu tinha falado, a etapa 1, que é a ideia, a gente não paga nada, né? A gente só está sonhando. Mas quando a gente coloca em prática, a gente vai começar a colocar dinheiro e dedicar tempo nessa ideia. Então, aqui, existem 2 problemas graves aqui, que a gente precisa prestar atenção. Dentro dessas 2 etapas, existe uma estatística que empreendedores iniciantes, eles investem aproximadamente 80% a 90% da verba inicial nessas 2 etapas. Então, olha como é arriscado aqui. Né? Então, vamos supor, a gente tem um dinheiro lá de herança, ou a gente trabalhou e juntou lá uma grana, e a gente quer montar um negócio, a gente vai colocar de 80% a 90% nessas 2 etapas. Outro problema grave é o tempo que leva. Então, segundo estatísticas também lá do Google, mostram que para a gente dar essa volta completa, né, da etapa 1 até a etapa 4, a gente começar a ter ali os insights, leva aproximadamente 12 meses. Depende muito do tipo de empresa, mas aproximadamente 12 meses. Né, se é uma empresa digital, uma empresa física. Dependendo do tipo de empresa, levam 2 anos, 24 meses. E tem algumas que nem conseguem. Porque existe uma estatística também muito grave aqui do Sebrae, que está lá no canto, que 1 a cada 5 empresas que abrem aqui no Brasil, elas fecham, elas quebram em menos de 1 ano. Então elas não conseguem nem dar essa volta. Elas morrem aqui, por isso que eu coloquei essa morte aqui representando, né? Ela não consegue dar a volta, né? Ela demora tanto tempo desenvolvendo, gastando dinheiro, então ela vai colocando grana que nem tem, e aí ela acaba morrendo antes mesmo de conseguir ter essas ideias, esses insights ali do público-alvo dela. Legal, e aí vocês devem estar pensando de novo. Ah, bacana, Igor, e agora? Esse aí, você sabe resolver? Esse problema aqui eu sei. E é isso que eu vou falar com vocês hoje. Então eu trouxe essa breve introdução para a gente falar um pouco sobre o Design Sprint. Então o que a gente precisa fazer para resolver isso? A gente precisa pular, evitar essas 2 etapas. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa primeiro ter uma ideia e depois descobrir os insights delas. E o Design Sprint, ele ajuda a gente a fazer isso em apenas 5 dias. O Design Sprint é um método desenvolvido no Google, ele foi criado em 2010 por esse cara aqui, que eu sou super fã do trabalho dele, que é o Jake Knapp, e depois ele se associou, né, ao Google Ventures, que é o braço de capital de risco do Google. Aqui é o John Zaretsky, né, que ajudou ele a escrever o livro, tem um livro também que foi publicado em 2016, recomendo que vocês comprem. Eu trouxe o livro, sou de São Paulo, né, eu trouxe o livro, mas esqueci no hotel, era para estar aqui comigo, deixei lá, mas é só pesquisar, Sprint de Jake Knapp, que vocês acham aí com facilidade. E esse método, ele surgiu para resolver um problema interno do Google. Jake Knapp, ele tinha trabalhado na Microsoft, né, na década ali de 2000. Ele coordenava um projeto chamado Encarta, que é uma enciclopédia digital. Né, na época, a gente não tinha tanta facilidade com a internet como a gente tem hoje. Então, a Microsoft tinha um projeto de colocar uma enciclopédia dentro de um CD-ROM. Quem aqui é da época do CD-ROM? Olha a galera entregando a idade aí, ó. Muito bom. Paulinho, tem que levantar a mão aí, Paulinho. Levanta não? Então, eles queriam colocar essa enciclopédia dentro do CD-ROM. E no decorrer dessa caminhada, dessa jornada de desenvolvimento, apareceu uma solução digital e engoliu esse projeto. Quem aqui conhece o Wikipedia? Então, no meio do caminho, né, acho que todo mundo, surgiu essa ferramenta, né? E ela destruiu esse projeto da Microsoft. Jake Knapp, super aborrecido com isso, sai da Microsoft, migra para o Google, e no Google ele vai coordenar um projeto chamado Google Hangouts, que hoje é o nosso Google Meet. No meio do caminho, ele começa a ter problema também de desenvolvimento, a mesma coisa, demorando para lançar, e ele pensa, não, eu preciso desenvolver um método para acabar com isso. E ali dentro ele pegou tudo que tinha de melhor no design thinking, Scrum, Kanban, né? Pegou tudo isso, encapsulou dentro de um método e ele consegue resolver isso hoje em apenas 5 dias. Vamos ver como é que são esses 5 dias aí então, pessoal.
Eu trouxe aqui também mais fotos, né, de um dos últimos, né, processos de design sprint que eu fiz. Então é muito legal, aqui é uma health tech, né? Ela estava querendo descobrir ali um processo. E esse aqui é o primeiro dia. Então o design sprint, ele funciona para equipes de design. A gente vai montar uma boa equipe, uma equipe multidisciplinar, e vai colocar ela dentro de uma sala, dentro de uma semana, para a gente poder resolver esse problema. Entender se a nossa ideia faz sentido ou não. Primeiro dia, segunda-feira, né, com essa equipe lá dentro, onde a gente trabalha a etapa de mapeamento. O que é o mapeamento? É legal essa foto aqui, é muito bacana, que é basicamente a gente vai montar a jornada do usuário. A gente vai entender primeiro, nessa coluna, né, essa coluna ela representa o que a nossa solução realmente resolve. Qual é o problema que a nossa solução resolve. Então a gente vai entender, vai mapear muito bem isso. Nessa parte aqui da esquerda, a gente consegue desenvolver quem é o nosso público-alvo ideal, ou nossos atores principais. A gente está criando uma história, né? Então, no Design Sprint, lá pelo método tradicional, são os atores. Então, a gente tem os atores principais e os atores secundários, né? Então, por exemplo, o iFood, né? Vou trazer um exemplo legal aqui. O ator principal do iFood é o público-alvo final lá, é quem abre o aplicativo e compra. Mas vocês entendem que tem ali outras pessoas que participam dessa jornada? O restaurante, o entregador, né, o mercado, né? Então a gente vai mapear tudo isso. Por que a gente faz as duas pontas primeiro? Porque fica muito mais fácil a gente entender para quem a gente está atendendo, o que a gente resolve, e aqui no meio a gente vai entender os pontos de contato que cada um desse público-alvo, né, ou desses atores, tem com a nossa solução. Então, no primeiro dia a gente vai basicamente fazer todo o mapeamento. Depois disso, vai todo mundo embora para casa, volta na terça-feira, onde a gente vai começar a esboçar as soluções. Então, baseado em todos esses insights, todo esse conhecimento que a gente teve do primeiro dia, a gente vai começar a rascunhar mesmo a solução. E nesse caso aqui era uma solução digital, e a galera começou a desenhar mesmo ali a interface, né? Como vai ficar o final ali, esse design final, né? Então aqui a galera é muito boa, né? A gente está vendo aqui o desenho, ficou muito legal aqui de protótipo. Não precisa nem ser um desenhista profissional para fazer isso. É que a galera era boa mesmo. Então é basicamente fazer retângulos, setas, né? Aqueles bonequinhos de tracinho, não precisa nem saber desenhar. Aqui a galera era boa. Então a gente faz isso, né, nesse segundo dia, e é legal que o Design Sprint ele dá voz a todos os participantes da equipe. Por quê? A gente faz isso, né, a gente faz esses desenhos sem um estar vendo o que o outro está fazendo. Por que o Design Sprint faz isso? Porque se a gente tem algum ali orador nato, né, um líder de equipe, é muito comum que a equipe vá comprar a ideia dele, se ele fizer apresentando, né? Olha, eu estou fazendo aqui, eu coloquei aqui esse gráfico porque para mim faz sentido o público-alvo vir aqui. Se o cara começar a vender a ideia dele ali no começo, já era, né? Toda a equipe vai comprar essa ideia dele. Então a gente faz isso sem um ver o que o outro está fazendo, monta um bolo ali, né, de soluções, vai todo mundo embora para casa e volta no segundo dia, onde a gente vai escolher a melhor solução. A gente vai escolher a solução que faz mais sentido para o mercado, baseado no conhecimento da equipe. Primeiro da equipe, mas marca isso aí. Lembra lá, deixa eu voltar aqui, ó, que a gente mapeou o público-alvo. Lembra disso, pessoal? Então, a gente voltando aqui no terceiro dia, a gente coloca as ideias na parede, né? A primeira atividade que a gente faz no terceiro dia chama-se Museu de Arte, onde as pessoas, né, os membros da equipe, vão começar a ter o primeiro contato com todos os esboços que foram construídos. E é igual um museu mesmo, né? A galera vai observando, vai analisando cada detalhe de cada esboço ali, e a gente vai construindo ali uma sequência de votação até chegar na melhor solução baseada no conhecimento da equipe. Depois, na parte da tarde, a gente monta os storyboards. A gente vai montar realmente ali o rascunho final dessa nossa ideia. Então, os esboços, eles basicamente são 3 telas, e a gente vai expandir um pouco mais isso no final do terceiro dia, onde a gente vai desenhar um storyboard completo de 15 telas. E é basicamente, o storyboard é um mapa da solução final. Com esse storyboard montado, a gente volta na quinta-feira e monta o protótipo. Aí sim a gente vai montar um produto para ele poder ser testado, né? Então o que estava lá, ó, em desenho, né, o rascunho, virou isso aqui, ó, virou um produto digital navegável. E qual é a vantagem disso, né? Se a gente tem, por exemplo, um desenvolvimento de um aplicativo, o que é caro aqui? São os designers, a equipe, o tempo que vai levar, né? A gente vai ter que alocar essa equipe para fazer a parte por trás, né, o back-end, ou a programação. Existem ferramentas, né, hoje, por exemplo, o Figma. Quem conhece o Figma aqui? Pô, legal, todo mundo está entendendo a minha língua aqui, né? Então a gente usa o Figma, né, para poder prototipar isso. O Figma é basicamente uma camada, né? A gente vai fazer ali toda essa interação, mas sem nada de programação por trás.
E a gente monta mesmo o produto final, e o legal é que a gente, lá no começo, lembra que eu falei para vocês lembrarem que a gente monta lá, né, quem é o nosso público-alvo, quem são os atores principais, a gente convida 5 pessoas para virem testar esse aplicativo no final, essa solução no final, no último dia. E aqui a gente consegue encontrar exatamente o público-alvo que a gente quer, testando a solução que a gente acha ideal. E esse público-alvo ideal, ele vai trazer todas as respostas que a gente precisa, todos os padrões que a gente precisa para identificar se o nosso produto, o nosso serviço vai fazer sentido no mercado ou não. E é muito legal isso. Você pode perguntar, né, mas 5 pessoas funciona? Funciona. Esse é um padrão de Jacob Nielsen, né, que é o pai da usabilidade, então é o cara que fez os maiores testes de usabilidade do mundo, da história aí, e ele conseguiu chegar nesse número de 5 pessoas, né? Porque quando passa de 5 pessoas, o esforço que a gente faz é muito grande e o resultado é basicamente o mesmo. E 5 pessoas dá claramente para a gente fazer aí em um dia só. E aí funcionou muito bem para o Design Sprint. E aí o final, né, bem legal, que mesmo quando dá errado, o Design Sprint funciona. Aí que loucura é essa, né? Então quando as respostas elas são negativas ali no último dia, é legal também, porque a gente vai entender em 5 dias que a nossa ideia não vai fazer sentido no mercado. E aí a gente não vai ficar colocando dinheiro, empregando tempo em algo que não vai funcionar. Então é muito legal. Então o Design Sprint ele sempre funciona. E é possível fazer protótipo de tudo, tá? Qualquer coisa, produto físico, produto digital, e testar aqui no último dia. Então é muito legal, pessoal. É basicamente esse o conhecimento, né? A gente tem pouco tempo aqui para falar sobre o método, né? Então, para isso, eu tenho, né, uma mentoria, tem também o site, né? Peço para vocês seguirem lá o site. E como prometido, né, eu falei que ia deixar um presente para vocês, eu vou deixar aqui esse QR Code para vocês baixarem o melhor e-book que vocês vão ver na vida de vocês de Design Sprint. Olha, cara, é confiante, hein? Então é o meu e-book ali, e é legal que esse QR Code ele está direto ligado ao meu contato. Eu vou entrar em contato com cada um de vocês e eu vou mandar esse e-book para vocês. Não é ferramenta de automação não, sou eu mesmo que vou mandar. Então é legal que ali a gente já troca ideia e continua tirando dúvidas aí de vocês. Eu acho que a gente vai abrir aqui hoje para perguntas, né? Vai abrir agora, mas se ficarem dúvidas, não sei se a gente consegue atender todo mundo, eu vou estar aqui ainda na Campus Party, para tirar, né, dúvidas de vocês, e esse QR Code também eu vou entrar em contato com vocês através do meu WhatsApp. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, esse é um pouquinho aí do conhecimento do Design Sprint, vamos abrir aí para perguntas, e no final eu quero tirar uma foto com vocês, tá bom? Não vai embora não, que eu quero fazer uma foto bacana aqui. Pode abrir? Pergunta aí, alguém? Ah, legal, obrigado pessoal. Olá, olá. Olá. Então, minha dúvida é o seguinte. No processo de testagem, que é no 5º dia que acontece, né? É testado, no caso, a usabilidade com o usuário. E como que isso vai garantir que é viável já para estar em funcionamento dentro do mercado? Se nessa parte seria mais a parte de considerar a experiência do usuário, pelo que eu entendi que você explicou. Ótima pergunta. Qual é o seu nome? Danilo. Danilo. Muito bom, Danilo. Então, Danilo, o Design Sprint ele funciona para a gente validar a ideia com o nosso público-alvo primeiramente. Então, é claro que existem outros processos, né? No final do 5º dia, a gente faz essa testagem com o público-alvo, né? Ali com o público-alvo ideal, e só existem 3 caminhos nesse último dia. Não tem como sair desses 3 caminhos. Ou dá certo, e aí a gente vai buscar viabilizar esse produto no mercado, e aí a gente passa por um outro processo, né, que também tem, né, do Design Sprint, um processo mais longo, de 3 meses, mas o primeiro é validar a tua ideia. Vale a pena a gente continuar investindo nela? Então, o primeiro passo, acho que eu já respondo a tua pergunta, né? A gente vai validar com o nosso público-alvo. Vai entender se a nossa ideia faz sentido. Fazendo sentido? Vamos continuar agora. Vamos montar, a gente sai do protótipo, monta um MVP, e aí sim a gente coloca esse MVP no mercado. E a gente dá uma continuidade, como se fosse um processo de validação de startup, por exemplo. Né? Então, primeiro a gente valida a ideia, joga ali depois de um MVP e valida um processo de startup mesmo ali, nessa etapa de ideação. Primeira etapa é essa, acho que eu já respondo a tua pergunta. Na segunda é dando errado, né? Deu errado. O que a gente vai fazer? Cara, morreu a ideia? Não, a gente ainda talvez consiga pivotar ali e resolver alguma coisa, né? Vamos tentar melhorar, mudar essa ideia. E existem outros processos de Design Sprint para quando dá errado. Ou talvez dê certo, né? Pode ser, pô, cara, tá aqui, não foram as respostas que eu queria, mas acho que dá, hein? Tem um feeling aqui, acho que vai sair isso no mercado. Aí a gente joga para um processo chamado Sprint de refinamento.
A gente vai pular ali as 2 primeiras etapas e vai usar da terceira em diante, só para refinar esse sprint e colocar ele em teste de novo. Então, quando tiver ali, sair a resposta que a gente precisa, ó, pô, tem viabilidade, né? Seja técnica ou financeira. Vamos agora colocá-la no mercado, nesse processo ali de ideação ali de startup. Deixa eu voltar aqui, vou deixar aqui quem quiser tirar ainda o print ali do QR Code. Legal, Danilo? Respondeu aí a tua pergunta? Mais alguém, pessoal? Pergunta? Opa, tem lá atrás, ó. Ih, agora vem pergunta difícil aí, ó. Esse cara, antes do Paulinho falar, é uma honra, Paulinho, ter você aqui. Esse cara, quando eu tinha 8 anos de idade, ele ia lá na minha cidade me visitar minha família, e ele trabalhava na IBM, cara. Então, esse cara é uma das maiores inspirações. Tá chorando já, né? É uma das maiores inspirações para mim. É muito legal ter você aqui, cara. Me inspirei muito nesse cara aí no meu começo da minha jornada. Era criança ainda. Eu também, é uma honra, com certeza. Ô, Igor, eu acho que esse processo que você falou de validação da ideia é super importante, que você não gasta tempo, né? E, no final, ajuda a convencer quem vai financiar o teu projeto, né? Você acha que esse método convence o mais teimoso, que é o dono da ideia? Entendeu? Muita empresa esbarra porque o cara é teimoso, né? Tem. Não só o cara consegue. Acho que assim, quando a gente tem... Vê se é isso, Paulinho. Quando a gente tem uma ideia, a gente faz algo que a gente é apaixonado. Ou coisa que a gente gosta, né, Paulinho, de fazer. A gente faz algo que a gente gosta, que a gente ama. Eu, por exemplo, adoro fazer pizza. Eu gosto de fazer pizza, mas não é por isso que eu vou montar uma pizzaria. Eu não entendo nada de pizzaria. Mas se a pessoa começa a investir nessa ideia, é muito difícil dela abrir mão dela, né? Falar, cara, não vai dar certo, vamos deixar para lá. Não, a pessoa vai insistir. E aí que está o perigo, né? De você passar 1 ano, 2 anos, ou, né, você quebrar no meio do caminho. É isso, é você continuar investindo numa ideia que não vai dar certo. Então, é muito comum no mercado, sem passar pelo processo do Design Sprint, você, por exemplo, pegar em dinheiro emprestado com família. Cara, o dinheiro está acabando ali do investimento para rodar o negócio. Começa a acabar a grana, aí a gente pega dinheiro emprestado com parentes, amigos, aí está devendo já. Cara, acaba o dinheiro, pega dinheiro no banco, está devendo o banco. E assim a gente começa a ir para um caminho não muito legal. Então, o interessante, Paulinho, muito excelente a tua pergunta, é ter um facilitador de confiança. É um cara que vai realmente trazer tudo isso, e a gente está até estudando, né, no nosso processo, de trazer até um psicólogo no último dia. Porque a minha esposa, a Josi, ela deve estar assistindo a gente lá no YouTube agora. Ela fala que eu sou o portador da má notícia. Que no último dia, 90% das ideias não passam, cara. Então eu tenho que falar, cara, tua ideia não tem viabilidade. E aí a pessoa quer insistir nisso. Mas eu tenho aqui um case muito legal de desses processos que eu fiz, né? Um membro era para medicina, né? Eram médicos, era um grupo de médicos. E uma das pessoas, o membro da equipe, ela foi me levar para casa. Ela pegou para me levar em casa, né? Acho que foi no último dia, foi exatamente isso. A gente lá acabou o Design Sprint, ela foi me levar para casa. Chegou ali na porta da minha casa, eu estava saindo do carro, essa pessoa segura no meu ombro. Eu até achei que ele ia me dar um beijo, cara, ali. Mas ele me chama e ele falou o seguinte: Igor, cara, obrigado. Não deu certo a ideia deles, e aí a gente teve que fazer todo esse trabalho aqui, né, para responder a tua pergunta. E ele me agradece, cara. Ele fala, Igor, pô, obrigado por você ter feito esse processo com a gente, porque os meus sócios, né, são todos médicos, todo muito, né, muito bem de situação financeira, e eu não, cara. Eu ia vender esse carro que eu estou te trazendo aqui para colocar no negócio. Então, ainda bem que a gente descobriu que não ia dar certo. Então, é todo esse trabalho aí. Legal? Pessoal, segura aí que a gente... Respondido? Então tá bom, pessoal, agradecer a vocês mais uma vez, obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu só fazer um negócio rapidinho, vou fazer um vídeo aqui, eu vou virar para cá e falar assim, finalizei agora aqui a minha palestra na Campus Party, quero saber se o pessoal gostou. Eu vou virar, aí vocês dão um grito legal assim, e falam assim, lindo! Não, mentira, não precisa. É só dar um grito assim, falar uhul, alguma coisa assim, só para a gente dar uma sacudida aqui no meu Instagram, pessoal. Obrigado aí mais uma vez, vamos lá. Mas anima mesmo, hein, pessoal? Vamos lá. Pode levantar, sair da cadeira aí, dar um grito aí o mais alto que vocês puderem, hein? É isso aí, pessoal. Terminei agora aqui a minha palestra de Design Sprint na Campus Party, mas eu não tenho certeza se o pessoal gostou. Vamos embora conferir aqui? Aê, valeu, galera. Obrigado.